O e se foi roteiro da minha vida por muito tempo. Eu deixei de viver oportunidades incríveis pelo medo de falhar, pelo medo de me frustrar. Mas esse ano eu decidi transformar a minha vida em um laboratório de autoconhecimento, um laboratório de experiências. E eu quero te dizer que o que eu descobri do outro lado do medo mudou absolutamente tudo na minha vida, na forma como eu enxergo a vida. Oi, eu sou a Júlia e no vídeo de hoje eu quero te mostrar como que você pode usar o medo, assim como eu usei e ainda estou usando, para abrir portas para a vida que você realmente quer viver. Você não vai usar o medo como algo que te paralisa mais. Você vai passar a usar o medo como algo que abre portas para você. Recentemente, eu passei a me colocar em situações onde eu estava cara a cara com o medo. E duas delas foram em viagens, com viagens para lazer, para descanso. E a gente estava em uma delas num passeio de barco, que tinha ali 5 metros de profundidade, e outra em um passeio de caiaque com uma profundidade totalmente controlada, em um ambiente totalmente controlado. Um pouco diferente do ambiente do passeio de barco, que apesar de ser um ambiente controlado, a profundidade não deixa de ser assustadora. E apesar de serem duas situações que cada uma tem suas características, né? Eu entendi que o medo de começar, na maioria das vezes, é maior do que o processo em si. O medo que a gente tem de enfrentar algo, muitas vezes é maior do que o risco. Então ali eu comecei a pensar, meu Deus, e se eu não voltar para a superfície, né? Se eu descer nesse tubo-água aqui e não conseguir voltar, na da canoagem, né, enfim, do barquinho, eu estava com medo de cair, de virar o caiaque. E na verdade não tinha nenhum risco ali, porque era tudo muito bem controlado e não era tão fácil assim naquele momento, naquele contexto, virar um caiaque. Então eu começava a colocar tantas situações catastróficas na minha cabeça que não só com essas situações, tá? Mas essas foram as situações que eu não deixei o medo falar mais alto. Então ele gritava, né? O medo gritava na minha cabeça de que não, vai acontecer isso, não, você não pode fazer isso. E quando eu fui lá e encarei, bati de frente com esse medo, eu falei, cara, como pode, né, a nossa cabeça ser tão, muitas vezes, ter pensamentos tão catastróficos mesmo. E isso faz parte de um pedacinho do nosso cérebro que a gente tem que se chama amígdala. E a neurociência explica que o problema é que a nossa amígdala ela ainda é meio primitiva. Então ela não consegue distinguir que o risco que você tem de gravar em público e de se expor em público é completamente diferente do risco de você estar sendo perseguido por um predador. Então é por isso que muitas vezes existem essas cenas catastróficas que nos nossos pensamentos, na nossa mente, porque na maioria das vezes é a amígdala identificando que existe ali um perigo e tentando te proteger. Mas, na maioria das vezes, esses riscos são calculáveis e são riscos controláveis, que na maioria das vezes não gera nenhum risco à sua vida, como você imagina, como a sua cabeça vai projetando isso para você. E uma coisa que eu comecei a fazer para driblar esse medo e tentar modelar de alguma forma a minha amígdala foi mostrar para ela que tanto essa situação do caiaque quanto essa situação do barco, do tubo-água, eram situações que, por mais que a minha cabeça estava super projetando vários riscos, a realidade é que ela não tinha aqueles riscos todos. E que ali eu poderia descobrir algo muito prazeroso, que foi o que eu descobri. Principalmente com essa questão, né, do barquinho, do remo, eu descobri que existia ali um novo hobby, uma coisa que eu achei super gostoso de fazer, super legal de fazer. E a situação do toboágua foi uma situação muito parecida, porque aquilo ali me despertou a vontade de voltar a nadar. Então, o caiaque virou um hobby e o toboágua, no final das contas, virou um hobby que veio a natação. Então, é muito importante a gente trazer essas sinalizações para a nossa amígdala, se expor a esses ambientes que tem realmente coisas controláveis, né? Que é um ambiente controlável, para a gente ir mostrando para o nosso cérebro que ele não precisa fazer essa super projeção, sabe? Não precisa super proteger, porque realmente existe ali uma coisa controlada que eu estou fazendo naquele momento
e que na maioria das vezes pode me trazer um crescimento muito grande. E ali eu descobri que eu mostrei para o meu cérebro que não existia risco, mas existia uma oportunidade de conhecer coisas novas, de desfrutar a vida. Então, em uma coisa que eu estava com super medo, com pânico, achando que eu não ia conseguir dar conta de passar por aquela situação, no final das contas eu consegui desfrutar a vida como ela é, sabe? Eu consegui desfrutar de momentos com 100% de presença, que eu pude fortalecer também de alguma forma a minha autoconfiança. E a Brené Brown diz uma coisa muito interessante de que não há coragem sem vulnerabilidade. E eu tenho acreditado muito nisso, porque de fato, para você vencer medo, você precisa se permitir ser vulnerável em algum nível. Porque quando você, mesmo com medo de algo não dar certo, você vai lá e faz, você vai lá e tenta, você está fortalecendo muito mais a sua coragem, você está se tornando uma pessoa muito mais corajosa. E eu acredito muito que isso traz um enriquecimento tão grande para a gente em vários níveis, em várias áreas da nossa vida. E um ponto importante, eu não acho que essa vulnerabilidade é algo ruim. No livro A Coragem de Ser Imperfeita, ela cita muito sobre a importância de a gente valorizar a vulnerabilidade, da gente enxergar a vulnerabilidade com outros olhos, e não com olhos ruins, de que a vulnerabilidade é muito ruim, de que eu não posso ser uma pessoa vulnerável, eu não posso me mostrar vulnerável. A gente foi ensinado isso, né? Hoje, cada dia mais, a gente tenta não se mostrar vulnerável, mas em muitas coisas da nossa vida, para a gente crescer, para a gente ter coragem, para a gente ter autoconfiança, a gente conseguir vencer, principalmente, né, aqui se falando, se tratando do medo, a gente precisa permitir que essa vulnerabilidade ela aconteça, ainda que seja só aos nossos olhos, mas a gente não pode ter medo dessa vulnerabilidade porque ela nos permite atravessar o medo. E você já percebeu que, de alguma maneira, o nosso cérebro só pensa no ruim? Esse se geralmente está só acompanhado do abismo, né? Mas é porque o nosso cérebro ele tem muito mais facilidade em pensar no que pode dar de errado do que pensar no que pode dar certo. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai sendo carregado por esses pensamentos e esses sentimentos, que vai nos impedindo de realizar muitas coisas que a gente poderia fazer, e mesmo que não desse certo como a gente esperava, aquilo ali de alguma maneira iria nos trazer aprendizado. Pensa que, se toda vez que um cientista entra em um laboratório, ele vai pensando sempre no que der errado e vai se sentindo frustrado com aquilo, ele nunca vai ter resultados bons para melhorar, ele nunca vai conseguir enxergar. Porque o objetivo, quando você entra num laboratório, é que, se um experimento que você fez ele deu errado, você precisa pegar os dados e anotar para fazer melhor da próxima vez. Ah, eu vi que isso daqui deu errado agora, então no próximo experimento eu não faço dessa maneira. E a vida deve ser feita, deve ser vivida dessa maneira. A gente deve aceitar que muitas coisas são teste, muitas coisas vão dar errado. E a falha, ela não é um sinônimo de que você é incompetente. Muitas vezes dentro daquele contexto não deu certo, seja por falta de experiência, seja por falta de recurso, seja porque não era para dar certo. E a gente precisa normalizar que está tudo bem. A gente não vai acertar sempre na vida, mas se a gente ficar sempre com medo de fazer porque a gente não quer falhar, a gente corre o risco de viver uma vida sem aprender nada, sem tentar nada de novo. Então, eu não vou tentar empreender porque pode dar certo e eu posso falir. Eu não vou tentar um instrumento novo porque pode ser que não dê certo. Eu não vou tentar uma faculdade nova porque eu tenho medo de não dar conta. A falha muitas vezes nos traz um aprendizado. Ela não é um sinônimo de que, enfim, eu não entendo a falha como o oposto do sucesso. Claro que por muito tempo eu internalizei isso e eu fui tentando trabalhar isso em mim, mas eu tenho buscado cada vez mais viver a falha como um aprendizado, para que eu não deixe de tentar, para que eu não deixe de buscar o novo, de viver oportunidades novas. E eu espero que você também, de alguma maneira, em algum nível, se abra para viver essas experiências, mesmo com medo. Pense sempre no aprendizado. Você sempre aprende algo novo. Tenha certeza disso. Tem uma coisa muito importante. A vida que você quer, muitas vezes está atrás da porta que você tem medo de abrir. E o medo, ele não vai embora. Você só aprende a caminhar com ele. O medo sempre vai estar presente, mas cabe a você
a escolha de como você vai querer caminhar com ele. Você vai querer caminhar com o medo como algo que te paralisa, como uma barreira, ou você vai querer caminhar com o medo como algo que abre portas para você e te traz novos aprendizados? Pensa que a vida também é feita de repertórios. Hoje, uma empresa que não deu certo pode ser fonte de aprendizado para você fazer outra que vai dar muito mais certo lá na frente. Eu tenho buscado internalizar. Esse vídeo não é só para você, para te ajudar com o medo, mas para me ajudar com o medo. Porque eu acredito muito que quando a gente aprende a lidar com o medo, as portas se abrem para o novo. E as portas se abrem para muitas coisas boas. Então, que esse vídeo de alguma maneira tenha te ajudado a, enfim, encarar o medo, seja qual for ele que está aí na sua frente agora, qual for o medo de que você às vezes está tentando enfrentar e não consegue. Se abra. Aos poucos você vai vendo que esse medo é muito menor do que a sua capacidade. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa aqui no nosso comentário de auto-encorajamento. Então, que esses comentários que tiverem nesse vídeo sejam uma fonte de coragem para você. Deixe aqui o seu medo, mas também deixe aqui o seu ato de coragem, mesmo que seja pequeno. Vai fazer total diferença na sua vida. Eu acredito porque fez total diferença na minha vida. Deixo vocês com esse vídeo. E até o próximo vídeo do canal. Não deixe de se inscrever para me ajudar a chegar nos meus 500 inscritos. E não deixe de curtir esse vídeo e comentar, porque me ajuda a entregar ele para cada vez mais pessoas. E quem sabe bater o recorde desse vídeo aqui de 5.000 visualizações. Um beijo e muito obrigada por ter assistido até o final. Tchau, tchau!